Não tem problema não. Então, deixa eu espelhar aqui. Cadê? Pronto. Você tá vendo? Sim. Beleza. Então, a aula de hoje vai ser sobre wish e if only. Então, tudo aquilo que a gente vai usar como artifício numa frase para poder expressar algum tipo de desejo, algum tipo de expectativa, beleza? A gente vai começar pela palavra wish. A gente tem três usos básicos, assim, para a palavra wish, que é você desejar alguma coisa, pode ser para você, desejar algo para alguém, ou desejar algo que é meio difícil ou impossível de acontecer. Tipo, eu queria ter uma lâmpada do gênio que me desse três desejos. São coisas assim um pouco mais que não são tão realistas. Então, a gente vai ver aqui cada um deles. A primeira, a gente vai ver, é wish something unlikely. Então, nessa forma, a gente usa a palavra wish mais a estrutura do simple past do verbo. Então, a gente usa isso para imaginar alguma coisa que é improvável, que não vai acontecer, ou imaginar algum tipo de futuro, né, algum tipo de presente que é diferente do que você está agora, da sua situação. Então, por exemplo, tem essa frase: I wish tomorrow were Saturday. Então, assim, amanhã realmente é sábado, mas se hoje fosse quinta, amanhã seria sexta, mas eu falava, poxa, queria muito que amanhã já fosse sábado. Então, são coisas assim, porque por mais que você deseje, não vai ser sábado, né? É uma coisa completamente impossível de acontecer. Você viajar no tempo, né? E um único adendo aqui é que quando a gente usa o verbo to be, a gente usa o were em qualquer pessoa, né? Então a gente usa o subjuntivo aqui para falar de uma coisa que não é real. Então, assim, a gente também tem a estrutura do wish com o past continuous, que quando a gente quer expressar que a gente quer fazer alguma coisa no futuro ou agora, querer estar fazendo outra coisa agora. Então, por exemplo, I wish I were lying on a beach now. Não sei se você sabe, mas lying pode ser também deitando, né? Deitado, deitar em algum lugar. Ou, por exemplo, I'm sitting in the office. Então a gente vê que aqui a gente vê que na verdade eu estou sentada no escritório, estou trabalhando, mas eu queria estar na praia, né? Ou por exemplo, I wish you weren't leaving tomorrow. Mas na verdade a pessoa vai de fato ir embora amanhã. Então esse é o uso do past continuous que a gente pode colocar no wish. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, professora. Aí, quando tiver usando o simple past, é sempre were. Isso. Beleza. Ah, tá, ok. Aqui a gente tem a segunda forma, que é wish for something. Então a gente deseja que algo aconteça, mas não necessariamente é improvável ou impossível de acontecer. E nessa forma é obrigatório que você coloque o for, né? O wish for é muito importante. Então, por exemplo, aqui. I wish for a happy life when I move to South Korea. She wished for a better job. That's why she started looking for another one. Então você vê que assim, é literalmente desejar por algo, né? Desejo que. Quando a gente vai fazer uma frase em português, por exemplo, a gente não fala eu desejo, sei lá, eu desejo você seja feliz, não é? Eu desejo que você seja feliz. Então o for, ele também é ele é bem necessário. Nessa forma você não pode usar sem o for. Tudo bem? Professora, eu posso usar no presente, no passado, no futuro? Então, Por exemplo, quando se eu falar, tipo, eu me mudei pra Coreia para ter uma vida melhor, porque eu desejava uma vida melhor. sim, Tipo, I moved to South Korea. aham. Because I wished for a better life. Ah, tá, entendi. Uhum, tá certo. Aqui também ele usa no passado. O importante, sim, é o for, entendeu? O tempo verbal ele já não vai importar tanto.
Mas é mais essa Ah, tá. estrutura que é bem fechada, do wish e o for. Pode ser tanto wish no presente, wished, ou wishing, entendeu? Uhum. Aqui dá uma bugada nesses slides, mas aqui. Deixa eu até tentar acertar aqui. Pronto. Aqui é o wish someone something. Você tá conseguindo ver? Consigo sim. Beleza. Então aqui, por exemplo, I wished Taehyung luck. My parents wished me a safe concert. Namjoon wished me a happy birthday. Então, essa estrutura é basicamente quando você vai desejar algo a alguém, e assim como no português, você tem um direto objeto e um objeto indireto. Por exemplo, aqui, I wished Taehyung luck. Então, eu desejei algo a alguém, entendeu? Então, basicamente é isso. É bem parecido com a estrutura em português. E é só manter na cabeça, eu preciso desejar algo a alguém. Então, na frase não pode estar faltando a quem eu estou desejando, né? E o que eu estou desejando. É, assim, é basicamente isso. Você tem alguma dúvida? Ah, não, esse aí é tranquilo, né? É bem comum, né? Aqui a gente vai ver algumas diferenças que a gente tem. Por exemplo, o wish e o would. A gente sabe também que a gente pode combinar algumas coisas no inglês e esse é um exemplo do que a gente pode combinar. É, então, a gente usa geralmente o wish mais o would mais o verbo no infinitivo. E a gente usa isso para expressar insatisfação, quando está irritado, impaciência com alguém ou com alguma pessoa. Ou a gente pode simplesmente ter a questão do desejo, né? Mas geralmente, assim, essa estrutura é muito presente quando a gente está falando de impaciência, alguma coisa. Por exemplo, I wish it would stop raining. É, ou a gente pode falar I wish you would stop whining. Whining é tipo reclamar, fica me reclamando, miando no meu ouvido. Então, geralmente, a gente usa esse wish mais would para expressar isso. Mas também, como a gente sabe, o would, ele representa... Está muito relacionado com capacidade, né? Com fazer alguma ação ou não fazer alguma coisa. Então, a gente também pode usar o wish would para expressar só um desejo, né? Como se fosse o wish. Então, por exemplo, I wish you would travel with me. Eu queria que você pudesse, que você concordasse, que você aceitasse trabalhar comigo, perdão, viajar comigo, entendeu? Mas assim, a gente usa Ô, pro- isso pro futuro. Pode falar. Professora, deixa eu te perguntar. Esse wish and would é só uma estrutura mais complexa. Eu não tenho que usar ela em uma situação específica, igual eu faço com for, né? Não, não. É uma coisa assim, na verdade, é, ele é bem natural, entendeu? Tipo assim, ele é um pouco mais complexo, mas ele é muito natural, Aham. assim. Você fala, pô, eu queria que parasse de chover, cara. I wish it would stop raining. É, mas assim, é, eu acho que não é tão complexo assim, sabe? Eu acho que você só tem que prestar atenção, na verdade, como é que você vai colocar o verbo. Que talvez uma pessoa é, que não tenha uma noção, né? Assim, que às vezes deixa Aham. passar, ela não vai conseguir adequar. Mas não é uma coisa que, tipo, você só pode tipo, só posso, nessa situação, só posso usar isso, né? Tipo assim, tô puto, só posso usar o wish would. Tipo, não é assim. É mais uma forma de falar, entendeu? É uma maneira. Ah, tá. Beleza, obrigada. Nada. E aqui a gente também tem o wish hope, que tem muita gente que confunde, que não sabe muito a diferença. Deixa eu ajeitar aqui. Esqueci do espaço. Pronto. Então, por exemplo, o hope é ter esperança, né? Você espera por algo, você tem esperança. E para você desejar que você quer que algo aconteça. E assim, você não quer que aquilo seja diferente. Porque assim, se aquilo não for da forma que você está falando, vai gerar um inconveniente, entendeu? É mais uma.
Assim, não é bem uma expectativa. Por exemplo, I wish it was sunny tomorrow. Tipo, eu queria que tivesse sol amanhã. Só isso. Tipo, pô, ia ser legal. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um plano de ir à praia amanhã. Aí eu falo, pô, I hope it's sunny tomorrow. Entendeu? Porque se não tiver, tipo, fedeu, sabe? Não vou pra praia, vai babar meus planos. Então, geralmente, a gente usa o hope porque se aquilo não acontecer daquela forma, vai dar algum tipo de problema, entendeu? Algum tipo de insatisfação, um aborrecimento. Então, por exemplo, I hope she passes her exam next week. Obviamente, se ela não passar, sabe, vai dar ruim, ela vai ficar chateada, vai prejudicar ela. Então a gente não usa o I wish you were passing her exam next week. O hope, ele é como se fosse uma coisa um pouco mais séria, sabe? Não sei se você conseguiu captar. Acho que sim, é tipo junto de uma necessidade, né? Isso, Tipo, se você quer ir pra praia, você tem que fazer sol, porque você tem aquela necessidade que faça sol pra você ir pra isso. praia, né? É como se fosse uma condição, assim, sabe? É bem isso, uma necessidade. Então você sabe que se aquilo não vai acontecer, vai implicar algum tipo de problema na sua vida, né? Enfim, mas também não pode, não necessariamente uma coisa muito séria. Por exemplo, aqui é uma bobeira, tipo, eu quero que esteja ensolarado amanhã. Tipo, o mundo não vai acabar se não tiver, mas eu vou ficar puta por algum motivo, entendeu? E a gente tem o wish e o want. O wish, eu não sei se a gente já reparou, assim, também nos exemplos que tem no slide, são coisas mais, assim, podem ser coisas mais difíceis, sabe? Uma coisa, por exemplo, eu viro pra pessoa e falo, I wish you were here. Mas a pessoa tá morando em outro lugar e tal, em outro estado, em outro país, então é uma coisa que é mais difícil. É, então, por exemplo, aqui a gente pode comparar com o want. O want é uma coisa que é mais fácil. Por exemplo, é I want to eat McDonald's. Sabe? Eu pego meu carro, eu pego um Uber, ou eu vou andando até o shopping e eu vou lá e compro o meu sanduíche. Mas, por exemplo, se eu tivesse, pô, fui fazer um exemplo assim, mirabolante, mas, por exemplo, eu vou fazer uma escalada, aí eu me perco, aí eu tô morrendo de fome, eu falo, pô, I wish I could eat McDonald's right now. A gente usa até essa estrutura do wish, quer dizer, na verdade é o could, né? Eu até me confundi, mas tipo assim, I wish I could eat McDonald's right now. Mas eu não posso, porque eu tô no meio do nada, não tem nenhum McDonald's aqui perto. Então, o want, geralmente a gente usa a coisas que são mais fáceis de você conseguir, que estão ali mais no seu alcance, entendeu? Ah, eu acho que sim, é tipo escalando as coisas, né? Por exemplo, ó, eu sou engenheira naval, né? Então se eu falar, seria tipo, I want to be a naval engineer, mas eu deveria usar tipo, I wish to be the best naval engineer of Brazil. Tipo, é como se Isso, fosse tipo um degrau a mais, né? isso, é uma coisa bem mais difícil para você Ah, tá. fazer. É exatamente essa lógica. Ótimo. A gente também tem uma outra palavra, que é o desire, que também tá. Nossa, gente, eu esqueci de todos os espaços. Misericórdia. Enfim. Aqui, quando a gente fala do desire, por exemplo, o wish, ele significa querer algo ou querer fazer alguma coisa. Então, o desire, ele é um pouco diferente porque a gente tem várias formas de usar o wish. A gente tem como desejar alguma coisa a alguém, a gente tem como desejar uma coisa que seja mais realista, uma coisa que seja mais impossível, mas o desire não tem tantas formas de uso. E ele é meramente uma palavra que ele fala de um desejo, né, mais forte. É uma coisa muito, assim, é bem mais alcançável, é bem, sabe, é uma coisa que é ali muito forte, você quer muito, que você, sabe, uma meta que você tem ali. E também desire é uma palavra que é usada muito também sobre desejo em relação a outra pessoa, uma coisa romântica ou sexual, mas enfim, em geral, desire é uma festa, é uma
palavra que ela é muito certeira, sabe? Ela é uma coisa muito forte. Ela é muito mais forte que o wish, ela é muito mais forte que o want. Então, por exemplo, The festival had everything you could possibly desire. Tipo assim, pô, cara, foi muito bom, tinha tudo que, sabe? É uma coisa assim, sabe? Que você se refere bem mais forte. Entendeu? Ah, tá. Entendi sim. Entendi, professor. Entendeu? Tanto que o wish, às vezes a gente fala sem nenhum tipo de compromisso. Por exemplo, eu uso a palavra wish, mas eu tô criando uma expectativa. E às vezes eu não vou nem fazer alguma coisa para aquilo acontecer. É só um desejo. Tipo assim, eu falo, pô, eu queria tanto, sei lá, viajar o mundo todo. Mas, assim, muitas vezes durante a nossa vida a gente não faz um esforço para que isso aconteça, até porque às vezes a gente fica ali com aquelas questões da vida cotidiana e as obrigações e acaba que isso vai ficando para depois e nunca acontece. Então, o wish, ele não necessariamente tem um comprometimento que você está fazendo. Não é uma coisa assim, às vezes, que você quer ao ponto de você se esforçar muito para fazer, entendeu? É, mas pode ser ou não, entendeu? Ali fica aberto. Mas quando você realmente quer, quando você realmente está tentando ali, o desire já é uma palavra um pouco mais adequada, que vai passar uma ideia de que é mais forte aquilo, sabe? Que você tá se arrumando para fazer aquilo, que você tá construindo uma forma de fazer aquilo, beleza? Beleza, prof? Beleza. E aqui a gente tem o if only. O if only, ele é um artifício que a gente usa para falar nada mais, nada menos de uma situação que a gente queria que tivesse sido de outra forma, né? Então, geralmente, quando os textos são traduzidos e tem if only, as pessoas traduzem para ai, quem dera, entendeu? Então, por exemplo, é, a gente usa o if only mesmo ali poxa, assim, queria que tivesse sido assim. Aqui nessa frase a gente tem: If only we had more money. Tipo, pô, se a gente tivesse mais dinheiro, né, cara, dava pra ter feito tal coisa. Ou quem me dera a gente tivesse mais dinheiro. Então, essa é geralmente aqui é a estrutura gramatical, que é o if only mais o verbo no passado. Então, é mais que você quisesse que fosse diferente, sabe? Então, mas se você quer expressar o arrependimento, que a gente também usa muito o if only, a gente usa o past perfect depois do if only. Então, por exemplo, if only we had the chance to meet them. Quem dera nós tivéssemos tido a chance de conhecê-los. Então é uma coisa muito aquele e se, poxa, sabe? É, é ali perto do wish, mas não é bem a mesma coisa. É mais específico. É uma coisa que quando a gente queria muito que fosse diferente ou quando a gente vai expressar algum tipo de arrependimento. Beleza? Oh, opa, professora, e o if only a gente só usa com o passado, então, né? Ou o Isso. passado simple past, ou o passado perfeito, no caso de arrependimento, né? Isso. Exatamente. Enfim, a gente chegou ao final da nossa aula. É, assim, eu acho que essa questão de wish, é, o iPhone e tal, é uma coisa que a gente pode distinguir bem. Mas de qualquer forma, eu vou pedir, assim, vou passar uns exercíciozinhos, umas coisas bem básicas, só pra fixar mesmo, mas em geral acho que você pegou muito bem, assim, a ideia das coisas que a gente viu antes. Então. E também são coisas que a gente usa muito, né? Os desejos, as nossas ambições são coisas que acaba que no nosso dia a dia a gente usa muito. Então, até mesmo quando você vai ver uma série em inglês, quando a gente vai escutar é, uma música, qualquer coisa, ler um livro, geralmente essa parte dos desejos ela é muito presente. Então, é uma linguagem que, se você parar para você reparar, você vê muito, entendeu? Então, eu vou passar esse deverzinho aqui, de escrever um parágrafo sobre o futuro, seus desejos. E eu vou mandar lá algumas músicas, assim, que tem essas coisas. Porque tem uma outra menina que está fazendo curso também, só que ela não está assistindo as aulas. Então, para contextualizar, sabe, assim, bastante Uhum.
né, o uso das palavras, porque eu acho que o melhor exemplo é você ver ele na escrita, né, nos filmes, nas músicas. E a keyword de hoje é granted. Se você puder pesquisar depois o Essa eu significado, sei o que já que é. sabe? Ah, muito Essa eu bom. sei. É, Beleza. então é isso. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar? Ah, por